na sequência, passar a palavra ao senhor Rodrigo Pereira de Paula, coordenador da Secretaria de Assuntos Institucionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ensino, CONTEE, que é professor formado em História, pós-graduado em História do Brasil, e aqui está representando a CONTEE. Solicito, assim, aos palestrantes que se atenham aos 15 minutos, em função da gente ter ainda uma próxima mesa. Professor Rodrigo, fique à vontade, e estamos muito honrados com a sua presença. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer à deputada professora Rosaneide pelo convite à nossa confederação, a saudar aqui também os colegas da mesa, a Lucília, o Fernando Dourado, a minha amiga Rosilene, o deputado Alcides, aqui de Goiás, o deputado Edmilson, e dizer que eu faço parte, deputada Neide, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino, entidade que reúne mais de 1 milhão de trabalhadores do setor privado, entre professores e técnicos administrativos. Antes de iniciar especificamente o tema, deputada, a gente lamenta muito, nós estamos participando aqui do debate da reforma da Previdência, e eu quero reiterar que, caso essa proposta seja aprovada, nenhum professor do setor privado, professora Rosaneide, conseguirá se aposentar. Nenhum. Diferentemente dos colegas do setor público, o setor privado ele não detém estabilidade no emprego. Então, o legislador, nós fomos estudar, inclusive, o histórico aqui dessa casa, o legislador, quando garantiu a aposentadoria do setor privado, ele vinculou apenas a aposentadoria ao tempo de contribuição. Então, a professora contribui com 25 anos, o professor com 30, e, em contrapartida a isso, nós temos o chamado fator previdenciário. Vou dar um exemplo rápido. Uma professora começou a trabalhar, Dourado, com 18 anos, saiu da escola normal, começou a trabalhar com 18 anos. Quando ela atinge 43 anos de idade, ela faz jus à aposentadoria, mesmo contribuindo com o teto, deputada Rosa, o teto da Previdência, ela se aposenta com um salário mínimo e meio, mas se aposenta. Por que isso? Porque quando a professora do setor privado, principalmente das séries iniciais, atinge 47, 48 anos, é a média, ela é sumariamente demitida. Porque o próprio mercado... E o que resta para esse profissional, essa professora, esse professor, é a aposentadoria, mesmo sendo com um salário mínimo e meio. Na hora que o governo vincula a idade mínima de 60 e na comissão 57 anos, nós estamos dizendo para todos os professores do Brasil, do setor privado, que ninguém mais vai conseguir se aposentar e, automaticamente, nós teremos uma massa de professores fora do mercado de trabalho sem a possibilidade da aposentadoria. Daí, uma parte, deputada Rosa, da origem de que ninguém quer ser professor. Hoje, cada vez mais, a gente pergunta para a nossa juventude se querem ser professor, ninguém quer ser. Primeiro, pela desvalorização da profissão. Segundo, pela ausência de políticas públicas. Então, isso vem nos preocupando bastante do ponto de vista de qual nação que nós queremos. Do ponto de vista da formação, a nossa confederação, deputada, embora seja uma confederação que reúne professores do setor privado e educadores, nós defendemos a escola pública. Nós entendemos que cada escola pública de qualidade diminui a mais-valia e a exploração do setor privado. Então, nós temos no nosso DNA a defesa da escola pública. Do ponto de vista de formação, nós tivemos, a partir de 2006, uma série de políticas públicas que valorizavam o processo de formação. Parcerias com os estados, com os municípios, com o próprio Distrito Federal. E, ao longo dos anos, nós percebemos, e principalmente recentemente, de que esses programas voltados para o Ministério da Educação têm sido abandonados e, principalmente, não existe hoje, no âmbito do Ministério da Educação, deputado, uma política de formação. Isso do ponto de vista público. Quando a gente vai para o setor privado, isso praticamente não existe. Hoje nós temos na educação superior 75% das vagas do ensino superior sendo dirigida por faculdades privadas, universidades privadas, e quando a gente vai para a educação básica, nós temos aproximadamente 30% das matrículas no setor privado. E uma completa ausência do Estado na qualificação e na formação de professores.
costumo dizer, e uma pressão muito grande do ponto de vista do mercado que nós conhecemos, cada vez mais para ir fechando as licenciaturas e diminuindo as formações, né, do ponto de vista de cursos voltados para o professor. Hoje, existe um grande número, tanto no setor privado como no setor público, de professores dando aula sem ter especificamente a formação para aquela a habilitação. E aí não é, professora Anídia, muitas vezes por ausência, que o correto seria esse, era a ausência, onde nós tivéssemos a ausência do profissional, o profissional do notório saber assumir. Mas o que está acontecendo agora é justamente o contrário. Né? Você pega, por exemplo, em matemática, o que nós estamos tendo engenheiros, né? Várias outras áreas dando aula de matemática, mas você não tem o professor formado em matemática, o que está sendo retrocesso, tendo em vista o que nós discutimos lá no Plano Nacional de Educação. Um outro aspecto que eu queria, que eu acho que vale a pena, deputada Neide, essa comissão se debruçar, é a pressão por parte do setor privado, no sentido de desqualificar cada vez mais os cursos voltados à formação de professores. Hoje, nós estamos acompanhando lá, o professor Luiz Dourado pode relatar um pouco, uma pressão muito grande por parte do setor privado em reduzir a carga horária dos cursos de licenciaturas. Né? Isso, do ponto de vista de estratégia para a educação, é um desastre, porque nós estamos cada vez mais formando professores sem uma devida qualificação por parte dessas matrizes. Vou dar o maior exemplo disso. Eu presidi aqui muito tempo o sindicato do setor privado aqui do Distrito Federal. Em Brasília, professor Dourado, nós tínhamos 7 escolas normais, que, em função da nova LDB, que a gente acha que foi um avanço, o governo fechou as escolas normais, e de lá para cá nós não temos nenhuma, com exceção da nossa Universidade de Brasília, que todos não conseguem ainda acessar, nós não temos nenhuma instituição pública de formação de professores. E sim o setor privado cada vez mais avançando. Nos cursos de pedagogia, deputada Neide, hoje a gente faz um curso de pedagogia, por incrível que pareça, totalmente, deputada Alcides, à distância, sem nenhuma vivência na prática do ponto de vista das crianças. Então, nós estamos formando professores pedagogos sem ter experiência de sala de aula, sem ter experiência de vivências com as crianças. Isso, do ponto de vista de estratégia da educação, é um crime. Isso se amplia em todas as áreas. Cada vez mais a concepção do mercado voltado também para as licenciaturas, e o que a gente entende que cabe, por parte dessa casa, deputada Rosa, a gente insistir nesse debate. Nós não podemos deixar que o setor privado dirija o processo da educação da forma que está dirigindo. Né? Isso é do ponto de vista de estratégia de nação. Nós estamos jogando o Brasil no verdadeiro fosso, onde nós não teremos professores. Né? A nossa juventude, ninguém quer ser professor, porque não existe, por parte dos próprios governos, uma valorização da nossa profissão, e, do ponto de vista da academia, cada vez mais a parte de financiamento da formação sendo excluída. Né? Hoje, um professor não tem uma estrutura pública, nem de incentivo, e aí quem tem as próprias faculdades privadas e também públicas, onde os professores da academia têm as suas bolsas, elas estão sendo retiradas de uma forma completamente absurda. Então, eu acho que esse é o maior desafio nosso, justamente a gente ter essas políticas voltadas para a formação. Porque, se a gente não tiver um professor realmente formado, qualificado, nós não teremos uma educação, consequentemente, voltada. Então, a preocupação nossa da CONTE, ela tem sido uma preocupação constante. Né? A gente acha que, mesmo a educação privada, deputada Neide, ela tem que ter a sua formação dirigida também pela estrutura pública. Não só a formação, mas principalmente o processo educacional. Hoje, o setor privado constrói uma desconstrução da educação pública, né? E, realmente, nós temos qualidade, mas, por trás dessa qualidade, nós temos um grande número de professores mal remunerados, que sofrem constantemente o assédio moral, as demissões sem qualquer critério. Só para a senhora ter uma ideia, aqui no Distrito Federal, nós temos uma rotatividade, Lucília, por ano, de 25% de professores do setor privado. Não tem nenhuma estrutura que funcione do ponto de vista da qualidade com a grande rotatividade.
né? E aí nós não temos, nós entendemos que a educação privada tem que ser uma concessão do Estado, que esse mesmo Estado tem que dar o acompanhamento, a formação, exigir o cumprimento de determinados currículos. O que nós estamos assistindo no Brasil é uma desconstrução da escola pública e um avanço do setor privado simplesmente na lógica mercantilista, o que nós entendemos que é um grande retrocesso. Então, em função disso, deputado, a gente entende que parte do Ministério da Educação também tem que ter políticas voltadas à formação do professor do setor privado. Por mais que existe ainda algumas contradições, na medida que o governo forma esses professores, a gente entende que tem condições de dar uma linha do sentimento do público em cima sobre o setor privado. Então, no mais, é isso, deputado. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a acolhida da CONTEE, dizer que, infelizmente, nós estamos na trincheira com os colegas do setor público contra esse desmonte da educação e não existirá uma educação de qualidade se a gente não tiver formação e valorização de todos os profissionais, inclusive por parte do setor privado. Então, é isso. Muito obrigado aqui pelo convite da CONTEE, deputado. Muito obrigada ao professor Rodrigo pela participação e a nossa preocupação aqui, como é a preocupação dele, e a gente vem dizendo isso, que uma professora a partir de 47 anos, 50 anos de idade, das escolas privadas, com certeza, na maioria dos casos, serão demitidas e não terão mais acesso a seu espaço de trabalho.